Namastê, gente. Boa noite. Boa noite, Dene. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Boa noite, Maurício. Boa noite. Perfeito. Tudo bem. Então, gente, bem-vindos a mais uma live da nossa Semana Yoga FAF, Essência Consciência. A gente está, ao longo dessas semanas, trazendo para vocês lives com os professores, coordenadores desse curso de extensão universitária, que visa trabalhar e trazer para vocês essa visão do yoga com evidência científica, sempre alinhado à essência da tradição. As lives dessa semana toda foram recheadas de muito conteúdo, um bate-papo informal entre todos os professores e coordenadores, e exatamente esse clima, porém com seriedade, é passado em nosso curso. Tá? Nosso curso está começando agora em setembro, a gente ainda tem vagas, e vocês podem acessar todas as informações no nosso site, www.faf.edu.br/yoga, tá? Ou lá no nosso Instagram, também acompanhar as informações que estão lá, e essas lives ficam gravadas, todas no Facebook, podem acompanhar também pelo site, né, @yoga.faf. Então, gente, com vocês hoje à noite, eu tenho duas pessoas muito especiais. Primeiro, meu brother aqui, Dene Galdeano, que também é coordenador do curso, que tem essa visão maravilhosa em cima de toda a parte de saúde, é um dos expoentes da parte de pesquisa de yoga anatomia, trabalha com vários cursos de aprofundamento e extensão, né, de anatomia aplicada também na Santa Casa, uma referência dentro do trabalho. Temos o Dr. Bruno Garrotti, que tem o doutorado dele baseado no entendimento da evolução histórica da prática e da filosofia que embasam o yoga. Então, a tese do Dr. Bruno é maravilhosa, por quê? Porque ela dá uma visão extremamente clara sobre como evoluiu essa tradição, né? E como hoje a gente está trabalhando ela a partir dessa visão das práticas integrativas e complementares em saúde, e como a importância da gente ter esse olhar científico, porém, ligado a toda a tradição. Então, a nossa live de hoje é com esses dois professores super incríveis, né, que têm uma bagagem, o Bruno também tem outras bagagens, nele também, mas eles vão começar se apresentando, tá bom? Que aí fica mais fácil. Meninos, se apresentem aí, por favor, e eu me despeço aqui, e boa live para vocês, tá bom? Namastê, gente. Valeu. Maurício, obrigado. Boa noite, Bruno. Boa noite. E aí? Pessoal que está assistindo também. Bom, o Maurício já falou um pouquinho, né, do que eu costumo fazer por aqui, né, bastante esse trabalho de alinhamento mesmo, de uma visão mais evidenciada cientificamente a respeito da prática de yoga, mas eu queria trazer também a ideia do aprofundamento no yoga. Então, eu acredito que por conta desse aprofundamento, fica mais fidedigno a gente estudar o yoga, a partir da manutenção do yoga como uma escola de autoconhecimento mesmo. Embora atualmente a gente veja o yoga como também um recurso terapêutico, também como uma via de prática integrativa e complementar, mas principalmente a partir dessa ideia do yoga como uma essência que quer trazer a gente para o autoconhecimento. Eu trabalho, como o professor Maurício falou, na Santa Casa, como docente mesmo da faculdade. Lá eu tenho 2 cursos de anatomia aplicada ao yoga. Tenho também 3 cursos de formação e aperfeiçoamento em yoga, um na Universidade de Taubaté, como extensão universitária, outro na Faculdade Municipal Franco Montoro, em Mogi Guaçu, e em São Paulo, no Instituto de Yoga Gurukula também. Né? Lá dentro da faculdade, inclusive na Santa Casa, eu desenvolvo 2 projetos, que é o Medita Santa e o Yoga Santa, onde a gente apresenta e oferece o yoga para funcionários do hospital e da faculdade, para alunos,
das graduações, medicina, enfermagem e demais graduações, e para todos os profissionais também, tanto da faculdade como do hospital. E, enfim, acho que está aqui, né, na tela, o meu endereço no Instagram. Eu não vou gastar muito nosso tempo a partir disso, e aproveitar para deixar, né, agora o nosso professor Bruno falar sobre ele, e aí a gente começa o andamento mesmo no objetivo que a gente quer fazer isso mesmo, que é com muita propriedade que o Bruno vem falar com a gente, essa cronologia histórica partindo lá da base, da fonte mesmo. Manda lá, Bruno. Sim. Bom, boa noite, agradeço aí o convite para estar aqui, né, essa organização do Dani, do Maurício, né? É sempre muito legal compartilhar e estar aqui presente. Então, só falar rapidamente um pouquinho também, né, da minha história para quem não conhece, né. Então, tenho uma prática de yoga, né, e além da prática, então, também tanto uma prática quanto um ensino, né, então ensino corporal e também teórico, né, a gente vai ver justamente nesse curso, é importante essa integração, né. Atualmente a gente, às vezes quando fala de yoga, normalmente as pessoas pensam em uma pessoa numa posição bem elástica, às vezes, né, fazendo assim, ou acrobática, né, então, e às vezes não pensam normalmente na gente estudando, né, pegando um livro e estudar, né, e o yoga, né, muito do que se fazia era o estudo, né, o estudo das obras, o estudo e o autoestudo também, né. Então essa integração de prática e teoria é o que eu tento fazer, né, no meu pessoal, e tento compartilhar isso, né? Então, como o Maurício comentou, no meu doutorado eu estudei especificamente o shivaísmo da região da Caxemira, né, que é o que a gente entende como o tantrismo, né, aqui no Ocidente, é um auge do tantrismo, digamos assim, e a partir dele eu fui estudar justamente os conceitos de autonomia e reconhecimento do outro, né, em uma perspectiva não dual. A gente vai ver o que significa isso também, né, o não dual. Então isso foi um pouco da trajetória. E além disso, sempre praticando e ensinando também acro-yoga, que é uma combinação de yoga, acrobacia e massagem, né? Também dou aulas de uma dança contemporânea que chama Contato Improvisação, né? Que é uma dança super interessante também. E além disso, com massagens, assim, também trabalho dentro dessa linha chamada de Tântrica, ou Neo-Tântrica, que a gente poderia pensar de terapias de expansão da consciência ou de sexualidade, né? Então, são terapias que a gente vai integrando, né? Então, cada vez mais, e conforme vai nessa caminhada, eu acho que isso é o importante também, né? Da gente entender como a gente vai casando a nossa própria experiência com o que a gente vai gostando, e isso vai virando essa mistura gostosa aí, né? De passar para as pessoas, né? Então, agradecido também o convite aí. Bom, Bruno, você tocou no ponto, então, acho que é o ponto que a gente pode começar mesmo, né, que vem ser também o seu objeto de estudo, o seu objeto de mergulho. E aí, gente, a gente pode entender que esse objeto de mergulho científico é yoga, né? Porque o cientista, ele está mergulhando num tema e ele se atém dentro daquele tema. Então, ele está, sim, num processo yoga, ele está praticamente no processo de meditação enquanto isso acontece. Então, é legal, acho que a gente começar exatamente por isso, que é o tema que dá briga, que dá debate, que todo mundo fala, que você mencionou aí, né, estudar o tantrismo a partir do shivaísmo da Caxemira. Então, coloca para a gente um pouquinho o que é essa visão tântrica, e eu acho que seria legal você falar também um pouquinho dessa visão tântrica não dual, né, e quando a gente vai falar de imanência e transcendência, o que isso vem a ser, né? Então, mais ou menos assim como quando isso começou, né? De onde vem essa fonte? De onde vem esse conhecimento? Então, vamos lá. O que a gente pode pensar, né? A gente entende como shivaísmo, né, da Caxemira, ele é representado como se fosse, digamos, o auge, né, o pico desse arco histórico que seria o desenvolvimento que a gente chama de tantrismo, né, ou que veio a ser conhecido como tantrismo mais para frente, né. E por que ele é interessante, né? Então, o tantrismo ele traz aspectos, em geral, né, ele traz aspectos em geral mais transgressivos, né? Então a gente pode pegar aspectos mais heterodoxos, né? Então isso é interessante na medida em que vai
é o que eu sempre brinco na Índia. Na Índia você não vai falar que você está errado, vai falar que você ignorou uma parte, né? Então, assim, faltou um pouquinho, você não enxergou uma outra coisa. E a gente até falou justamente não é que o Yoga Sutra está errado, é porque ele só parou nos 25 tattvas e tem 36, né? Não é que você está errado, mas faltou mais, faltou um pouquinho, né? Então, o Shivaísmo, ele traz isso também, né? Então, digamos, faltou algo. E esse faltou algo é no sentido de entender que a maneira da gente lidar, né, com aquilo que antes falava de certo e errado, mundano e divino, né? Então essa relação de o que é sacro e o que é impuro, né? O que é tabu e o que pode ser pecaminoso nesse sentido, né? E o tantrismo, ele começa a justamente fazer uma reviravolta nesse sentido e pensar que, bom, ok, então naquilo às vezes que você está chamando de mais impuro, de mais profano, de mais mundano, é aquilo que eu vou tornar como mais sagrado ou mais divino, ou uma maneira, né, um acesso para eu chegar nesse divino, né? Então essa é a chavinha que muda, né? Então isso eu acho que é o mais representativo do Tantra, do Tantrismo e especificamente também do Shivaísmo da Caxemira. Quando você coloca, você falou agora, né, que não se costuma falar muito que isso é errado, mas que está faltando uma parte. É engraçado a gente pensar no todo, mas só dá atenção para uma parte. Claro. Para a parte boa, para a parte sagrada, para a parte etérea, e esquecer, de repente, essa parte da matéria, dessa parte que é dualista, que vai e que vem, né? Eu sempre trago esse questionamento, se o todo é o todo, dentro do todo você tem a parte clara e a parte escura. E eu acho que é menos isso que você está falando, né, Bruno? Claro, é esse ponto também que a gente pensa, né? Às vezes a gente fala, pratico yoga, ou faço filosofia, ou estudo para ser mais espiritualizado e mais elevado. Sim, mas ao mesmo tempo, às vezes isso pode ser um certo cacuete que vem desde a história, né? Algo antigo assim, que é essa divisão que a gente tem entre corpo e alma, ou corpo e espírito, né? E matéria e espírito, que no fundo é falar, não, no fundo eu estou falando talvez que o corpo é sujo, a matéria é suja, e eu quero cada vez estar mais longe disso, eu quero estar mais elevado, ou mais puro, ou o que quer que seja isso, né? Então, às vezes, o mais elevado é o mais baixo, né? Então, às vezes, o mais alto é o mais baixo, né? Nesse sentido de, para voar, né, é preciso entender a raiz, é preciso entender esse chão, esse contato com a terra, né, com esse algo de matéria. Então, o Tantra, eu acho que traz isso, né, essa noção de você não precisa entrar necessariamente em rituais, né, de sacrifício ou de uma austeridade muito grande. Tudo bem, se for o seu caminho, né, mas isso não é necessariamente, né, o caminho que a gente precisa, né, chegar num sofrimento, numa austeridade, para ter acesso numa divindade, né? Então isso eu acho que é bem importante da gente perceber, né? E além dessas dualidades, bem e mal, luz e sombra, né? Essas coisas, o que está no meio? É um espectro aí, são as extremidades, mas tem muita coisa no meio, né? Então, por que a gente faz uma edição, né, e pega só uma parte, né? Igual você trouxe, tem muita coisa aí, né? Muito bom. Então, quer dizer, eu posso ser o Deni, personagem. Mas também, se a gente pensar dentro de quem eu sou, esse Deni é tanto personagem, né? Agora a gente está trocando ideia aqui como amigo. Mas, de repente, você está dando uma aula, você não é mais amigo, você é o professor. Então, quantos personagens podem aparecer dentro desse todo que a gente é? E eu acho que essa é uma visão bem disso que você está trazendo, porque a gente está presente, nós somos já essa presença, que não sei, aí você vai me corrigir, que a gente pode chamar de Shiva, né? Nós somos a presença, e eu posso me manifestar nesse mundo de várias formas. Claro. E se eu sou essa presença, que é o todo, dentro dela também vai aparecer o Deni, que é o que acho que a maioria das pessoas escondem, né? Principalmente em rede social. Todo mundo é espiritualizado, todo mundo é ecológico, todo mundo é muito bom, mas tem um ladinho sombra que a gente não mostra. E acho que o Tantra, quando você fala, ele vem trazer justamente isso, né? Onde que não está o sagrado, né? Onde não está a divindade, porque a gente fala, Deus é onipotente, Deus está em todo lugar. Pô, então por que naquele lugar que é, entre aspas, como você usa um termo legal, heterodoxo, ou seja, fora daquilo que é clássico e reconhecido, porque ali também não está o sagrado, né? Claro, sim.
É isso, e para mim essa é justamente entender, né, a realidade, né, a expressividade dos fenômenos, ela é diversa, né, então a gente entrar no local de, eu sou isso, né, a gente criar uma ilusão que a gente tem uma capacidade de compreensão, eu sou isso, e definir isso, né, é algo, digamos, no fundo é de uma não humildade, né, de uma arrogância de falar eu sou isso, né, então é entender que na verdade a gente está se limitando a algo, né, e a gente é muito mais do que a gente sabe que é, né, assim, e a gente é muito mais do que essa individualização, né, então isso que você trouxe da expressividade, da manifestação de Shiva, né, o Shiva Shakti, às vezes a gente fala com esse composto também, né, Shiva Shakti, a maneira disso se expressar, ela é de diversas maneiras. Então, ela está, digamos, individualizada no ser, está individualizada em mim, está individualizada em você, está individualizada em outras pessoas, em outros seres, né? Mas, ao mesmo tempo, tem esse todo que se integra, né? Então, tudo está permeado, digamos, por essa matéria e por essa substância, né? E, nesse sentido, todos somos expressões, né? Então... E a gente vai ver, porque o Shivaísmo da Kashmira, e já voltando um pouco para a sua pergunta também, onde é que ele surge, de certo modo, uma data importante é o século IX da Era Comum, né? Isso é super importante, porque a gente às vezes fala, né, e a gente vê isso, e é por isso que é importante estudar história e ciência, né, o yoga surgiu há 10, 20 mil anos, né, coisas desse tipo. E assim, não sei aonde, né, me mostra um acervo arqueológico ou alguma obra que mostra isso, porque, ok, dentro das tradições e, digamos, das seitas, assim, ok, né, é uma questão de fé e de crença. Agora, não tem nenhuma comprovação dessa antiguidade, né, inclusive bem o contrário, se comprova muito outras coisas. Porque a gente entra nesse romantismo também, e eu acho que entra justamente nessa coisa de espiritualizado, de que aquilo que é mais antigo é melhor, né, de algum modo, né, a gente entra nesse romantismo, e não necessariamente, né, se você for pegar em termos da sociedade antiga indiana, ainda hoje, mas antiga, é extremamente sexista, é extremamente racista, é extremamente complicado, hierarquizado, só o sistema de castas por si só é extremamente complicado. Sim. Então é importante que a gente tenha avançado e que chegou até hoje, né, reconhecendo aquilo que era bom, né, que se manteve, que a gente gosta de manter e renovar, e aquilo que não, isso não serve mais, não faz sentido. Né? Então, o Tantra também ele traz isso. Ele não vai pensar, isso é a verdade, toma e segue isso, e aqui você vai atingir o céu com isso. Né? Então, não tem um caderninho, né, de bom menino. Às vezes tem o Marco Dixkovsky que ele traz isso. Não vai falar que você é um bom menino ou uma boa menina e qual que é a regrinha para você fazer. Né? É uma reflexão constante da gente estar sempre se abrindo para o outro. A gente sempre tem que estar se reconhecendo de maneira que a gente pode ser menos violento, menos agressivo, mais empático, que no fundo é um processo de desegocentrização, né? Descentralização, né? Sair desse indivíduo e acessar o outro. Isso nada mais é do que o quê? Expansão. Né? A ideia de expansão é sair da nossa individualidade e entender que o outro sou eu. Então, que maneira que eu consigo minimamente começar a experienciar o mundo pelos olhares do outro. Né? E isso é um processo não dual. Então, Tantra estimula isso. Ou seja, a gente passa a se perceber como o próprio universo. É claro, sim. Isso é muito incrível, porque se eu trago isso para o corpo, isso é muito verdadeiro. Porque tudo bem, eu posso ter os meus olhos aqui, mas se não tiver um objeto, se não tiver essa tela que eu estou olhando para conversar com você, para estimular o meu olho, nada vai existir. Claro, sim. Então eu não existo sem o outro. Claro. E o outro, da mesma forma, não existe sem mim. Ou seja, essa luz que está saindo aqui do computador que eu estou falando, com a sua imagem, né, com as pessoas que estão escrevendo, elas estão estimulando minha retina. Primeiro que se eu não tiver retina, eu não vou enxergar. Então, para você aparecer, você precisa da minha retina. Agora, para minha retina ser estimulada e a sua imagem aparecer em mim, eu preciso de você. Sim. Então, Shiva não existe sem Shakti. Então, claro. eu não nada sem outro. Sim. Sim. Isso é incrível, um processo, e por isso que eu gosto justamente de estudar bastante diferentes filosofias e ver como é que a gente, às vezes, uma porta para outra, né? Então, algo que a gente vai entender hoje na filosofia pós-contemporânea, sei lá, de fenomenologia, de Heidegger e outros, né, Buber, algumas pessoas já estavam pensando isso em termos de Shivaísmo da Kashmir muito antes, e também no budismo, em termos o conceito da interdependência, por exemplo, de Nagarjuna. Né, o conceito de Nagarjuna vai influenciar muito o Shivaísmo da Kashmira, né?
E complementando, lembro de novo com essa resposta, né, a gente está pensando em século mais ou menos 9 da Era Comum. Por quê? Porque isso já veio antes, né, já veio Vedanta, já veio Samkhya, já veio Yoga, já veio Mimamsa, Vaishesha, Nyaya, já veio o budismo, né? Então, assim, o shivaísmo, ele é um marco central, assim, na Índia, tão grande, porque ele justamente vem para revisitar todas essas escolas clássicas e ortodoxas também, e dar um todo coerente para elas a partir de uma nova visão. Então, ele não é que ele vai negar, falar que está tudo errado, mas ele, né, absorve isso, incorpora e traz isso, né? E eu digo isso justamente para esse conceito que é super curioso, né, que você traz, e que a gente pode pensar, teve 2 biólogos, Maturana e Varela, né, que escreveram, né, atualmente, que eles trazem esse conceito também, né, que é essa noção de não faz sentido o sujeito sem o objeto e o objeto sem o sujeito, né? Então, essa relação, para existir experiência, precisa existir, no fundo, uma dualidade. Isso é super curioso também, porque a hora que a gente vai falando, a gente teve um acesso, um samadhi, uma libertação, ou uma fresta, né, de iluminação, como foi? Né? Eu sempre brinco, você não experiencia a libertação, você é um estado de ser, porque no local da libertação, você é o todo. E se não tem o todo, se é o todo, então você é o todo. Então não tem um algo aqui e você que está olhando o todo. Você é o todo. E nesse sentido não tem experiência. Então, no fundo, não existe a experiência propriamente dita da libertação. É um estado que você atinge. Né? E por isso que a hora que volta, a gente volta com a linguagem humana. Né? E com as diversas linguagens humanas e culturas. E por isso que diferentes culturas vão falar de maneiras diferentes desse acesso ao todo, né? Porque a linguagem é dual, a experiência é dual, né? Por mais que esse acesso ao todo, algo maior, não seja. Então, é curioso como a gente vai transitando, né? Por esse dual e não dual. É muito interessante, porque um dia eu estava em Ubatuba e subindo a serra, estava só eu e minha filha menor, e ela começou a me questionar sobre vida. Mas todo mundo fala que eu tenho vida, mas onde está essa vida? E eu tenho vida, e onde está a sua vida? E a gente chegou na conclusão, acho que foram 3 horas de viagem conversando com uma menina de 12 anos, que muito claramente não aceita aquilo que está falando para ela. Mas a partir do momento que ela começou a se tocar, que ela realmente não tem vida, mas que ela é a vida, que ela tem um corpo, Sim. E que aquele corpo que ela tem está mudando, e que aquilo que ela tinha de conhecimento antes mudou, ela falou, nossa, realmente... Né, eu sou essa vida que é isso que você está falando, né? Você não precisa ficar repetindo, eu sou a vida, a gente é a vida. Né? Não preciso, eu só preciso me tocar disso. Acho que descobrir como a ideia de tirar aquilo que está coberto, né? De tirar aquilo que está coberto, como você falou, quando eu digo eu sou isso, eu estou cobrindo tudo aquilo que não está dentro dessa esfera ou dessa caixinha que eu coloquei que eu sou, porque eu defini, e a partir do momento que a gente não define, a gente está com a probabilidade ou a potencialidade de ser tudo que pode aparecer. E é isso mesmo, né? Eu não existo, não existe... porque a gente fala, né, Bruno, o meu corpo, mas a gente não age como se o corpo fosse meu, a gente age como se eu fosse o corpo. Minha mente... Não, mas aí eu fico atribulado, eu estou triste. Mas você não se toca que é a sua mente que está percebendo um monte de pensamentos depressivos e tristes? Então, minha mente, meu corpo, mas ao mesmo tempo a gente está dissociado dessa mesma coisa que a gente fala. Porque, peraí, se é meu corpo, quem é que eu sou então? Esse corpo é de quem? Quem é o dono desse corpo? Quem é que utiliza esse veículo? Claro. E aí, a partir disso... Eu queria entrar, então, se você falar que isso veio, que é legal a gente situar, porque você falou aí de todos os darshanas, né, que são, eu gosto de colocar muito assim, são escolas de autoconhecimento reconhecidas pela ortodoxia hindu. Sim. A gente vai ter Samkhya, a gente vai ter Vedanta. Então, isso que você está trazendo é que esse Tantra vem aparecer no momento onde tudo isso já aconteceu. Então, a gente poderia dizer que é uma tecnologia de ponta que vai surgir, trazendo todo aquele conhecimento que foi obtido e que agora está acontecendo uma síntese. Quando a gente vai lá para trás, um pouquinho, e vem
né, para o yoga clássico, para o yoga de Patanjali, a gente sabe que tem bastante influência de Samkhya, né? Ele começa, inclusive, falando daquele que vê. E para mim sempre apareceu muito esse dualismo. Existe aquele que vê e existe aquele que é visto. Ok, então existe esse corpo que eu estou vendo, existe eu que estou vendo esse corpo. Claro. Essas duas partes estão dentro de quem? Quem é que percebe essas duas partes? Sim. Então, esse yoga mais clássico, ele não traz essa mesma experiência não dual. Sim. Como que entraria isso? Antes da gente chegar nessa visão tântrica mesmo, do shaivismo mesmo. Sim. Isso é super curioso, né? Então, a gente, né, sempre ia nos cursos, ou nas minhas aulas mais avulsas, ou nos cursos de formações depois, as pessoas falam, dá aula de Yoga Sutra, né? Dá aula de Yoga Sutra. Ok, dou aula de Yoga Sutra. Mas aí, cada vez mais eu dando aula de Yoga Sutra sobre um ponto de vista mais crítico, assim, né? E as pessoas pensam, não, e aí no meio do curso elas pensam, não, mas por que a gente está lendo, então, Yoga Sutra desse jeito? Se o Yoga Sutra fala disso, não é algo, no fundo, parece que é algo estranho do que a gente pratica. Pois me dá um espaço do curso para eu falar mais sobre o Shivaísmo da Caxemira, para eu falar mais sobre Hatha Yoga Praticar, porque no fundo é isso, né? Eu brinco, a gente devia ler muito menos Yoga Sutra e muito mais Tantrismo, muito mais Shivaísmo da Caxemira, porque isso é um ponto nevrálgico assim, de mudança. Por que a gente enxerga? No Yoga Sutra, não que lá, repito, não tem nada, né, não é que não tem nada para ser utilizado, ele é bom, só que ele é limitante, ele chega até um certo ponto, né? O que a gente vai enxergar, por exemplo, em Yoga Sutra que a gente vê, e normalmente a gente usa junto, né, em dual também. Então a gente fala, às vezes, Yoga Samkhya, ou Samkhya Yoga, justamente porque é muito difícil já de início, eles já se combinam muito forte, não? Yoga Samkhya, o Nyaya Vaishesha e Mimamsa e depois Vedanta se diferenciam um pouco mais. Mas por quê? O Samkhya, ele vai trazer toda uma categorização também dos tattvas, né, que a gente vai comentar. E digamos, as duas dualidades grandes que ele traz é Purusha e Prakriti, né, são as duas grandes dualidades. E no fundo, o que eu falo, né, no Yoga Sutra, eu falo brincando, o pessoal, o Yoga é união, o Yoga é união. Talvez hoje, né, mas se você pegar o Yoga Sutra, na verdade, o que eles mais querem é isolamento. Eles querem dissociar. Eles querem que o Purusha saia de Prakriti. Então, eles não estão procurando união com o universo. Eles estão procurando justamente uma dissociação. Né? O Purusha quer, digamos, dissociar do que é o sujo, do que é a matéria, e ficar isoladinho, quietinho no canto dele. Né? Assim, essa é a grande libertação do Yoga Sutra. Né? E que é individual, que é como se existisse um Dene, um Bruno, e isso não se conecta, não tem um todo que permeia. Então, isso é tudo muito depois. Né? E a gente vê atualmente uma leitura contemporânea influenciada pelo Shivaísmo Kashmira, relendo o Yoga Sutra sobre esse viés, que é ótimo, que é isso que o Shivaísmo faz. Mas é importante a gente entender que isso não está no Yoga Sutra, isso é uma releitura. Exato. Né? Então, essa é uma influência muito grande do Shivaísmo. Então, se a gente pensar, muitas vezes o Yoga Sutra está muito associado até com um tipo de moralidade ou culpabilidade até católica, em termos, a gente vai entender, existe até céu e inferno lá, se você for procurar nos comentários, né? Então, até o purgatório, então tudo isso existe, né? E a gente às vezes não associa, os tabus, né? Então, o corpo é entendido como algo impuro mesmo, né? Assim. Então é super interessante isso, a gente pensar que eles ainda estão pensando em termos duais. No que é bom, no que é ruim, no que é espírito, no que é matéria, e como que a gente dissocia isso. Né? Então, aos poucos, a gente vai se libertar, né, digamos, disso, né, passando disso. Aí primeiro vê o Vedanta vai além, né, porque o Vedanta fala, não, não é que a gente vai ficar isoladinho em cada lá, o Bruno, o Dene e tal, a gente se integra tudo em Brahma, né, tudo é Brahma. Beleza, porque a gente está iludido com Maya, né? Maya. Mas qual que é o problema dessa visão? É que ela se diz não dual. Aí já é o Shivaíta falando do Vedanta também. Né? É diferente do Neo-Vedanta, que eu sempre brinco, né? Eu começo a falar, aí o pessoal, não, mas na minha escola de Vedanta, eu falei assim, na sua escola é Neo-Vedanta, porque você está falando atualmente, que é o quê? Influenciado pelo Shivaísmo da Caxemira. Porque até então, o Vedanta clássico de Shankara, ele vai pensar nessa visão. Maya, ilusão, e quando a gente sai dessa ilusão, a gente é integrado para o Brahma. Isso para mim sempre soa muito, porque, peraí, você está falando então que existe a realidade e existe a ilusão. Então isso é dualista. Isso é dualista, então não tem como... De Advaita.
Exatamente, então não é Advaita. Então por isso que o Shivaísmo ele chega, ele acrescenta um termo, ele fala, o Shivaísmo ele é Paramadvaita, ou Paradvaita, então é um Advaita, perdão, que é um Advaita integral, né, um Advaita além, né. Então isso é interessante, né, esse termo que ele acrescenta para falar, eu sou não dual mesmo, né, assim, porque ele realmente entende que a gente não fica em Brahma, não para em Brahma, e entender, aí um dos tattvas que ele acrescenta, né, é justamente Maya, mas Maya não como uma ilusão, Maya é simplesmente uma contração da consciência, né? Então é a consciência que ainda não está expandida, então ela vai sendo cada vez mais individualizada e ela perde noção do todo. Então é diferente a concepção. Uma coisa você não enxerga o todo, mas você está enxergando uma parte que é real, que existe, esse corpo existe, né? Não é que ele é ilusão, ele existe, né? Só que você não está enxergando além dele. Então é muito diferente você falar que uma coisa é ilusória, não existe, ou é malvada, e outra coisa, você está enxergando só uma parte, né? Então muda muito em termos de prática depois, né? É como aquele exemplo do elefante, né? Dos Exato. cegos, né? Um cego vai palpar a pata do elefante e diz que é um tronco. O Sim. outro vai palpar a tromba, fala que é uma mangueira. O outro vai palpar o rabo, é um espanador. E aí cada um está vendo uma parte e não está vendo todo. Agora, outra coisa que você falou também de Purusha e Prakriti é interessante, né? Porque se Purusha é simplesmente a capacidade de ver, é aquilo que percebe as coisas, Sim. para ele se perceber, precisa pelo menos existir um pensamento, eu existo. Claro. E esse pensamento é Prakriti. Sim. Então, a partir do momento... E aí que entra um ponto que sempre trava, né? Sempre que eu tenho também, assim, os cursos de Yoga Sutra, sempre tem alguém que saca alguma coisa e pergunta, mas espera aí, Deni, mas se Prakriti se recolheu, como que o Purusha sabe que ele existe? Claro. Porque se não tem mais pensamento, se não tem mais expressão, ou, como você colocou, não tem mais um objeto, Purusha não está percebendo mais nada, ele não existe. Então, ele passou, né? O não ser passou a existir nesse momento. Exato. Agora, pode falar, Bruno. Não, é isso, a brincadeira toda é essa, né, que depois a gente pode encontrar isso, o idealismo alemão de Leibniz depois vai enxergar esse mesmo problema, que ele vai chegar e perguntar isso, mas que é isso, a gente pergunta isso do século XVIII, XIX, o pessoal está discutindo isso no século IX lá na Índia também. Exatamente. Mas como é que você está falando de Purusha e Prakriti? Como é que um não ser pode estar conectado com um ser? A grande pergunta é essa, né, como é que uma coisa que não existe está conectada com algo que existe? Tem alguma coisa estranha. Alguma matéria em comum está ligando eles. E se tem alguma matéria em comum ligando eles, então no fundo eles de algum modo são a mesma coisa. Tem alguma coisa que conecta eles. E são a mesma coisa, então já não tem essa divisão. Então você tá entrando numa dualidade falsa, né? Então a grande sacada é um pouco essa, né? Exatamente. A partir desse momento a pessoa começa a ver o elefante inteiro, né? Exato. Não, elefante, isso não é o tronco, isso não é só uma mangueira, exatamente é isso. E aí é muito interessante, né? Porque quando isso vem aparecer por volta do século IX, começa a surgir também aquilo que a gente começa a chamar de Hatha Yoga. Sim. Mas muito importante a gente falar da associação que se tem muito comum entre Hatha Yoga e Yoga de Patanjali. Sim. E Yoga Sutra, você pode falar um pouquinho disso? Né? Porque, como assim? Ah, não, porque lá no Yoga Sutra tem asana, tem pranayama, mas peraí, não é disso que o cara está falando, né? Sim, claro. Isso é super curioso, isso para mim faz parte da história contemporânea do yoga, para a gente entender o porquê que essa conexão foi feita, né? E é super interessante. Não vou entrar tanto, porque, enfim, é tempão para desenvolver isso, mas basicamente, durante o Império Britânico, a colonização britânica na Índia, a gente vai ter uma má fama muito grande dos Hatha Yogis, né? Os Hatha Yogis, inclusive, vão se formar grupos, até eles vão, isso é uma coisa que eu falo, as pessoas até ficam meio horrorizadas, não sabem disso, mas os grupos de Hatha Yoga, eles vão se formar até um grupo paramilitar de afetar a rota comercial das Índias Orientais, da Companhia das Índias Orientais. Ou seja, de rebeldia e transgressão contra uma metrópole que está te invadindo, entendeu? Então, os exercícios físicos, né, em termos de calistenia mesmo, de condicionamento físico, e isso tem muito a ver com o sistema de artes marciais da Índia também,
está muito próximo aí do desenvolvimento das sequências de asana, de preparação, que é super forte, se for para pensar. O pessoal está ganhando um músculo ali, né? Isso é do medieval. Então, isso é da transferência do medieval, do Hatha Yoga, para o moderno. Então, quando o Krishnamacharya, isso já saltando agora para o Krishnamacharya, e depois Vivekananda, né, esse pessoal antes também, eles vendo esse preconceito que tinha com o Hatha Yoga, o que eles vão falar? Não, o Hatha Yoga tem uma parte que é a essência do Hatha Yoga. E a essência do Hatha Yoga, o verdadeiro Hatha Yoga, o Raja Yoga, na verdade a gente pode encontrar no Yoga Sutra. Por quê? O Yoga Sutra, repito, ele está muito mais ligado a uma moral católica, né, cristã do Império Britânico, e ele é muito mais ortodoxo, ele é muito mais palatável para os gringos, né, ali, do que um Shivaíta, né, que vai andar às vezes nu, com um crânio e com um pedaço de pau, né, untado em cinzas. Então ele é muito mais palatável do que esse indiano estranho, exótico, né. Então faz mais controlado, né, Bruno? Controlável. Controlado, porque a partir do momento que você tem um adepto que come o que quer, que fala com quem quer, que não vê sistema de casta, que se veste, que anda pelado, ou que pratica maituna e tudo, fala, nossa, esse cara eu não consigo controlar. Claro, você não tem uma função para ele dentro de uma hierarquia social, você não tem uma função. Como é que você serve a essa sociedade? Como é que você está dentro do padrão, né, da família, da moral, dos bons costumes, né, para eu controlar, né, para eu te dar um emprego ali, você fica satisfeito com ele, né, nessa hierarquia. Que então não encrenca, satisfaz, né? É claro. Então isso é um problema. Então, uma revitalização do Yoga Sutra é feito no final do século XIX, virado do XX, justamente para tentar salvar um pouquinho a má fama dos Hatha Yogis, né? Mas, no fundo, o que eles estão ensinando é Hatha Yoga, baseado no Shivaísmo, mas falando um pouco que é Yoga Sutra, né? Assim, então, esse que é um pouco, é para inglês mesmo, literalmente. Sabe? Então, essa é um pouco a brincadeira, né, da coisa. E porque a hora que o pessoal fala, mas essa é outra, saudação do sol, a prática de yoga, ela saiu de uma prática que é quase anti-asana, né, se a gente pegar no Yoga Sutra, para uma prática de asana, em termos de asana moderno, em termos de cachorro olhando para baixo, etc., guerreiro, né, isso não existia, simplesmente, isso não existia antes. 2.000 anos atrás, né, na virada ali do 200, né, século II, na Era Comum, não tinha isso. Então, mesmo no Hatha Yoga Pradipika, vocês vão ter 15 posturas iniciais e também que não são tanto assim, né? Não são tão vigorosas. Depois que começam a aparecer as posturas, né? Com grandes influências várias, não somente indianas. Então essa história toda é muito moderna, né? O pessoal às vezes fala, e aí fica essas brigas também, né? Mas o meu yoga é mais clássico, o meu yoga é mais antigo, o meu yoga é mais puro. Clássico a partir de que época, né? A partir da década de 20 ou 30, ou a partir do Yoga Sutra, né? Assim, porque as pessoas falam sem saber da história, né? E entram numa idealização, romantização. É engraçado. Exatamente. E a história muda, né, Bruno? Eu lembro que a gente falou da questão da invasão ariana, né? E a partir do momento que surge um satélite e os caras viram que não tinha um rio que passava ali e esse rio secou, então todo mundo mudou, os caras não expulsaram eles. Exatamente. Né? Como assim? Houve uma outra civilização que entrou, claro, porque acharam aqueles lugares que eram modernos, que tinham uma tecnologia muito grande e acharam que ali foi colonizada. Isso foi muito interessante, né? E a gente ainda tem literatura falando disso, né? Sim. Quando a gente vai se aproximando, então, desse momento, você acredita que essa visão não dual, ela está chegando nesse yoga contemporâneo, nesse yoga moderno? Porque você citou duas coisas aí interessantes, né? Um Neo-Vedanta, você citou um Neo-Tantra. A gente poderia falar que tá se aproximando um Neo-Yoga? Quando você coloca um Acro-Yoga, você acha que isso é um Neo-Yoga? Ou não? Ou o Neo-Yoga seria uma parte mais filosófica dentro disso? Né? Um Yoga Dance, um Acro-Yoga, isso tudo que está aparecendo esse monte de vertentes, será que isso seria um Neo-Yoga? Sim. Sim, isso é super curioso da gente perguntar, né?
O que eu enxergo, na verdade, é o que a gente, às vezes, imagina, que agora a gente está falando, o que imagina que é um yoga clássico e o que é o yoga moderno, né, ou contemporâneo, né? O Krishnamacharya, para dar um exemplo muito específico, o Krishnamacharya, em 1931, ele começou no... Em 1931, ele chegou lá no ensinar sânscrito, em Mysore, mas o palácio foi em 33. Então tá, a partir disso ele ficou um tempinho lá, depois ele foi fazer um tour na Índia, né, pelo Maharaja que patrocinou ele. Quando ele foi fazer esse tour, o que ele pegou? Na época era o Patabi Joy novinho também, né, nas apresentações. Ele pegava esses alunos com condicionamento físico alto, né, assim, e falava o quê? Eles faziam grandes performances, né, na rua. Literalmente era um trabalho de propaganda, né, clássico. Então, realmente era fazer grandes performances físicas, né? Então fazia, no fundo, movimentos acrobáticos, né? O que as pessoas associavam muito com circo e com o circense, e aí a partir disso eles falavam, né? Isso aqui é uma respiração, esse aqui é aqui, essa aqui é uma... E eles iam explicando também os benefícios da postura. Ele foi extremamente criticado, isso tem as documentações antigas falando, isso aí que você está fazendo não é yoga, isso é circo. Isso que você está fazendo não é yoga, é acrobacia. Isso que você está fazendo é outra coisa, é dança, isso aí. Né? Então é muito curioso para mim que o próximo Krishnamacharya, que hoje é considerado, né, como uma das grandes referências do yoga moderno, né, ele era criticado por justamente estar fazendo circo, estar fazendo pouca coisa, né, um yoga menor, né, digamos assim, né. Então eu falo, tudo que veio depois, né, dele, na verdade, a partir dele, Ashtanga, Vinyasa, Iyengar, né, até o cunhado, né, assim. Então tudo que do Krishnamacharya, tudo que veio, né, depois, está muito ligado com essa fonte. Então o yoga moderno, atual, contemporâneo, na verdade é uma junção de acrobacia, de circo, sim, de ginástica, de dança, de alongamento, né, de ginástica escandinava, de movimento de fisiculturismo, né, de YMCA da escola britânica, né? Não fala sempre o YMCA, o pessoal pensa na música, né? Mas tem uma referência na música, né? Da escola britânica católica. Então, assim, era uma cultura, né? Do que a gente chama de novo pensamento, né? Da época, que modificou completamente. Né? Então, assim, aí até eu brinco às vezes, o pessoal, a Kriyoga não é yoga. Eu falo, justamente as origens. Krishnamacharya já falava já fazia que era um circo. A yoga volta às origens. Eu brinco, né? Porque é isso, né? Então, o yoga que a gente tem hoje, em termos de movimento, de asanas, assim, ele já é essa integração, né? Então, nesse sentido, ele já é o neo, né? É porque a gente que tem, às vezes, uma ideia, né? Agora, se a gente for fazer um yoga clássico mesmo, no fundo, é sentar e meditar e estudar texto, né? Isso é o yoga clássico, da época clássica de Patanjali, né? Fora isso, depois de Shivaisana Kashmira, depois de Hatha Yoga Pratipika, isso muda, vai tornando outros caminhos, é muito diferente. Né? Então, isso é importante, da gente entender essa história. Então, e além disso, o yoga atual, por que ele se abriu assim também? Porque estava-se todo um pensamento de bem-estar mais integral, mais holístico, não somente na Índia, mas no mundo. Então as pessoas estavam começando a associar mais medicina moderna, com medições de frequência, né, cardíaca, efeitos de respiração, além de pranayama, né, para além disso, não somente. Então o yoga casou muito bem com essa linha de novo pensamento que estava acontecendo na época. Então foi ótimo, né? Mas é interessante a gente ver que isso era um movimento global, não era só da Índia. Né? Exatamente, né? A gente teve aí, né? A gente vê que aí na história tiveram várias invasões na Índia, né? Além disso. Sim. Caçando povo de tudo quanto é lugar e, obviamente, vai influenciando aquilo mesmo. E você tocou num ponto que é bem interessante. Precisa ter, para a gente dizer, na sua opinião, para a gente dizer que a pessoa realmente está praticando yoga, é fundamental a meditação? Tá. O que eu entendo, e é outra definição do que é a meditação, né? Para mim é importante que a gente tenha o que define yoga. Né? Às vezes eu pergunto, é super difícil, eu chego nas aulas de formação, o que é yoga? E as pessoas começam a falar, e o que é dança? E as pessoas começam a categorizar a dança. É um movimento, tal, mas o que tem um e o que não tem outro? Não é tão fácil. Se você começa a perguntar, o que os sufis estão fazendo? O que está um estado de presença de um bailarino? Ele é a própria dança em si, ele não está experienciando a dança, ele é a dança, ele é um estado. Né? Então, para mim, esse local de meditação, né, um local de yoga, para mim é importante
caracterização do que é yoga, estou fazendo yoga, óbvio, se você está dentro de alguma linha que isso reconhece, né, a gente se reconhece enquanto yoga, né? Sim. Você pode estar dançando e estar falando que está fazendo yoga, mas eu diria que você está, não sei, interpretando a dança como yoga, alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu acho importante você entender, existe uma presença, né? Existe uma respiração, existe uma conexão do que você está fazendo, né, fisicamente, né, com a sua consciência, né, ou você está fazendo sei lá, um movimento físico como se estivesse puxando peso, né, digamos assim, né, então, se tem uma presença, se você começa a entrar num que a gente pode chamar de fluxo ou flow, né, que seja ele somente sentado e meditando, ou seja ele em movimento, a gente vai começar a entender como uma meditação em movimento, né? Então isso que a gente pode entrar. E isso é super curioso, a gente às vezes faz uma aula tal, mexe assim, e a hora, pá, shavasana, e às vezes você pergunta para a pessoa, nossa, como foi a aula? Nossa, nem sei te explicar, né? Porque às vezes entrou num flow, entrou num fluxo, né? E isso é estar no momento, às vezes. Nossa, eu entrei tanto no momento que o tempo muda, a relação com o tempo muda, né? Então, para mim, isso modifica, né? A maneira como você está na prática corporal, né? Então, a maneira como você está respirando, se você está integrando, então, a maneira de você estar trazendo presença. E isso também é um estudo super além também da gente entender teoria do fluxo, que um russo que estudou melhor no século XX, depois foi para outras escolas de movimento, mas essa noção de um estado, de estar aqui e agora. Então isso para mim é o que define mais. Então, ou seja, quando você fala desse fluxo, eu gosto sempre da ideia do mel, né? Do mel saindo de uma vasilha e entrando na outra vasilha, que é diferente de uma água. Uma água saindo de um lugar e entrando na outra, ela espirra. E o mel não, ele tem um fluxo contínuo. E na meditação a gente tem um fluxo contínuo. Então a gente pode até dizer que aquilo que o Patanjali falou, se foi realmente o Patanjali que falou, que yoga é diminuir, sim, essas flutuações, para a gente ficar. E isso é muito legal, não é para a gente se transformar em alguma coisa, né? Mas para a gente ficar em quem a gente realmente é, na nossa verdadeira natureza, a gente pode encarar isso como yoga. Então, por isso que eu acho que a gente começou falando, né, que a pessoa, o cientista que faz ciência, ele está no fluxo único daquele pensamento, daquela via, daquela hipótese, eu vou comprovar essa hipótese. E a pessoa que está pedalando e concentrado, ou mesmo o cara que está fazendo musculação, né? E a gente vê uma pessoa que está fazendo musculação muito concentrada, ele não está pensando em nada, ele não está percebendo se os outros estão caindo, não, ele está ali, ele está inteiro naquilo que está acontecendo. Então, e isso vem trazer muito essa visão de todo mesmo, né? Claro. Porque em qualquer lugar a gente pode fazer isso. Sim. Dentro do metrô em São Paulo e o metrô lotado, e eu percebi que estou espremido ali, eu posso estar muito naquela presença e meditar naquele estado espremido que eu estou, e se eu estou caminhando, e se eu estou andando, e se eu estou respirando, e se eu estou namorando. Então, todo momento é o momento do yoga. E aí as pessoas falam para mim, o yoga serve para quem? Serve para todo mundo. Porque para todo mundo está muito presente. Eu acho que vem também, até dentro disso, um pouquinho da introdução na ciência do que a gente chama de mindfulness. Não vou colocar nome yoga, não vou colocar meditação, que os caras lá na academia, eu sei porque comigo foi assim. Quando eu quis oferecer curso de anatomia do yoga dentro lá da escola onde eu fiz o mestrado, naquela época eles falaram, não vem com essa coisa aí que é do Oriente. Sim. Mas eu também fui oferecer anatomia na escola de yoga, os caras falaram, yoga tem mais de 5.000 anos, a gente nunca precisou de anatomia. Com certeza, sim. Então, a partir do momento que a gente entende que em qualquer lugar, em qualquer momento, o yoga, a gente desmistifica, inclusive, essa coisa, eu preciso entrar nesse tapete para fazer yoga. Claro. Sabe, eu vou brincar com as minhas filhas, né? Eu vou mergulhar no estudo que eu estou fazendo. Sim. Então, eu até ouço, né? Yoga é meditação, eu concordo um pouco com isso. Meditação nesse sentido que você colocou. Sim. Claro. Não, sim. Esse fluxo contínuo da atenção naquilo.
Sim. E a gente vê muito interessante, né? Porque você vai expandindo a sua percepção quando você limita ela. Limita no sentido de não ficar dispersando. Você coloca no ponto e você consegue enxergar muito mais dentro daquilo, né? Sim. Fala, Bruno, pode falar. Eu queria trazer uma pergunta aqui né, vi algumas pessoas, o Maurício também trouxe disso eu acho que é justamente nisso que a gente pode chamar de novo yoga, né, o new yoga, né, mas para mim é isso, já é o yoga contemporâneo, né, o yoga que a gente tem já é contemporâneo, né, então nesse sentido ele é novo, né. Ele casa muito bem com a ciência. Oi? Eu gosto muito disso, né? O yoga, na verdade, ele não é um neo-yoga, ele tem uma cara nova. Claro, exato. É uma cara nova. A gente não precisa ficar praticando em cima da pele claro. de algum bicho, não. A gente pega lá o nosso mat, que hoje em dia ecológico, tem mat ecológico, cheio de coisa. Então a gente não precisa, então existe. E também tem um jeitinho de fazer, mas isso que me deixa muito maravilhado. Porque esse fluxo que você falou, ele estava presente lá quando o cara só meditava e estudava escritura, e ele estava presente quando a pessoa fazia só o mantra, e ele continua presente quando eu estou fazendo uma prática de Hatha Yoga, vamos dizer assim, clássico, mas ao mesmo tempo quando eu estou pendurado lá de ponta cabeça em cima do seu pé no Acro Yoga. Com certeza. Então, se ele se mantém, então o yoga não mudou, mas ele está usando roupas diferentes. Claro, sim. Isso é super curioso, né? Então, esse casamento entre entender, né? Por exemplo, isso que você falou existem preconceitos de ambas as partes, né? Você chega no yoga, às vezes não quero associar com, né, isso, e chega lá, às vezes, na academia e não quer associar, né? Então, essa que é uma das grandes vantagens também desse curso, né, que a gente está trazendo, né, aqui, que é justamente esse casamento, né, dessa yoga com ciência, né? Que é justamente fazer essa integração e é entender que, ao mesmo tempo que é algo simples, é mundano, mas ele pode ser aprofundado, ele pode ser desenvolvido mais, né? Então, isso que você falou do metrô, né? Então, o Vijnana Bhairava Tantra, que é uma obra antiga também, né? Sim. Ele traz 112 yogas, né? Que ele fala, 112 técnicas, digamos, e um dos exemplos é o balançar de um lado para o outro, né, sentado mesmo, ou dentro de uma carruagem, né, e nada mais talvez no metrô, né, você está às vezes balançado de um lado para o outro, você cria oscilações, e criando oscilação, você vai achando o seu eixo e respirando, e você vai achando um estado de espírito, isso é essa gangorra, então algo une. Então, o que une um acrobata justamente de cabeça para baixo e tem que respirar, porque se ele ficar nervoso, ele cai, né? Então, qual que é esse estado de espírito de acalmar, de respirar, de achar o chão, o centramento de cabeça para baixo, né? O que liga isso com o meditante do século II, né? Com, às vezes, isso. Eu vi um documentário uma vez de CrossFit, né? Então, é muito interessante. O pessoal, né? Um documentário de CrossFit. O pessoal chega no estado de êxtase, porque é tanto hormônio, assim, de êxtase, de ocitocina, né, de com o físico, que você sai do seu estado de natural de consciência. E isso é um pouco o que a gente quer. A gente quer sair do nosso automatismo, a gente quer sair do nosso individualismo. Então, a meditação, o fluxo, é uma quebra. Né? Óbvio que algumas técnicas vão funcionar mais para uma pessoa e mais para outras. Né? E a gente está isso para entender como a ciência consegue integrar essas partes. Né? E é isso. Então, de que maneira a gente sai desse nosso automatismo e se aprofunda em algo que, acha esse silêncio interno. E às vezes algumas pessoas precisam de uma prática super forte, né? De yoga, não consigo meditar. Faz uma prática super forte, mas depois consegue, né? Então, é transitar, né? Então, e depois leva também. Tem pessoas que às vezes, não, sou muito isso de muito movimento, mas aí começa com uma meditação devagar e vai movendo lentamente, vai uma meditação caminhando e depois vê que já vai dançando em movimento. Então é gostoso esse transitar entre as tantas possibilidades de se experienciar esse yoga, né? Se experienciar essa expansão da consciência. Isso aí, né? Quer dizer, o yoga está sempre presente, não depende muito da carruagem. Se a carruagem é dentro do metrô, ou se é num corpo parado, ou se é num corpo mexendo. E você até mencionou do curso, né? Por isso que também uma das partes do nome do curso é Essência com Ciência. Sim. Ou seja, a gente vai trazer aspectos científicos no curso mesmo, sim, mas mantém essa essência
Claro. que é fluxo contínuo, que é o yoga dentro de qualquer forma. Então, não limitante, porque também se eu começo a colocar que o yoga é só assim, que está descrito só naquela literatura específica, de novo eu estou colocando ele dentro de uma caixinha. É como se eu recebesse um nome iniciático e agora eu não sou mais o Dene, agora eu sou o outro fulano lá, porque agora eu mudei, eu sou outro. Quer dizer, eu saí de uma limitação e entrei em outra. Claro, sim, exato. E perceber que na essência da coisa o yoga está independentemente da forma que ele tiver, da roupa que ele usar, é livre para eu brincar de qualquer tipo de yoga. E todo tipo de yoga vai me levar para o mesmo lugar, para o lugar que eu estou agora já, que é esse lugar que a gente está, porque a gente está aqui presente, né? E a gente está todo esse tempo aqui, né? Eu estou aqui com você, você está aqui comigo, a gente está concentrado, a gente está aqui totalmente no yoga. Né? E não tem outras coisas perturbando. E você tem desejo do que agora? Nada. Porque a gente está muito presente. Se você não tem desejo de nada, o que falta? Nada. A gente já está no nosso estado feliz, que é a nossa natureza feliz, né? Você, Bruno, fala, nesse curso, você traz todos esses aspectos científicos do que você está falando? Perdão, cortou um pedacinho. No curso que a gente vai ministrar agora, que é esse curso da FAF, você traz todos esses aspectos científicos que foi o seu objeto de pesquisa e é o seu objeto de estudo? Sim, então é isso, né? Então, dentro da parte que eu vou dar no curso, a gente vai fazer justamente esse arco histórico, né? De entender o que aconteceu, né? Para a gente sair desse yoga da antiguidade, passando pelo medieval, chegando no contemporâneo. Então, algo aconteceu, e muitas coisas aconteceram, né? E a gente vai entender isso, o porquê que a gente chegou e fazer essa linha, né? Então, entender isso. Às vezes, isso aconteceu aqui, isso ali, então às vezes fica um pouco solto, a gente não entende muito essas lógicas. Então, entender uma cronologia, entender uma história, no fundo, é entender o próprio presente, né? Então, isso, né? Então, entender o passado é entender o que você é nesse presente, como você é afetado por esse presente, e isso te dá mais base para você fazer escolhas para o futuro. Você sente mais segurança, tem mais chão. Então, isso que é a essência, né? Te dá chão, né? Para aí você faz as suas próprias escolhas autonomamente, né? Porque aí a gente consegue entender como, então, eu posso levar esse yoga para dentro da educação. E como chegou um momento onde, independentemente, mas a gente tem aí linhas governamentais introduzindo o yoga como prática integrativa dentro da saúde. Então a gente traz todo esse panorama para conhecer isso. Nosso amigão Maurício já entrou aqui, está terminando o nosso tempo. Maurício, manda. Olha, eu estava me divertindo aqui nos bastidores, gente. Tipo assim, eu tinha certeza que essa live era assim, a gente vai começar a falar, tem pano para manga, tem muita coisa para falar, porque vocês colocaram 2 pontos fundamentais. Se eu não conheço a minha história, eu não sei como eu vou andar para frente. E uma das questões, assim, e vocês representam muito isso, o Dene tem uma visão dentro da ciência, o Bruno tem uma visão dessa evolução histórica, e é isso, que uma vez que a gente entende essa essência, a gente consegue, e a gente entende que o yoga veio em diversas transformações, né? Você consegue hoje entender como a gente faz para adaptar de acordo com o que a nossa sociedade brasileira hoje pede, né? Um protocolo apresentado dentro das PICs, uma visão de como a gente levar isso para a educação, quais são as essências que a gente leva disso para a educação, qual a função disso, né? E como o Bruno colocou, como você colocou nele, eu não vou amarrar o indivíduo, eu vou libertar o indivíduo. Nossa, isso, vou falar uma coisa, Maurício, isso é um ato político. Sim. O pessoal acha que... Política para não ficar dentro de limitação, política de não expectativa, mas política de cada um fazer a sua parte. E isso é o que vai mudar. Isso é o que vai mudar, cada um fazendo sua partezinha. Um dos siddhis que o yoga é atribuído ao yoga é exatamente a capacidade de enxergar além da matéria, enxergar além do óbvio, enxergar com clareza a realidade onde ele está inserido. E esse enxergar com clareza, como você falou, realmente é um ato político, né? Porque uma vez que eu consigo enxergar além dos meus gostos e aversões, que eu consiga entender qual é a ação clara,
correta, dentro do Dharma, né, do caminho certo a ser feito, né, o yoga, ele é uma das visões do Dharma, você tem o quê? Uma pessoa com mais organização interna. E essa organização interna traz um equilíbrio emocional. E esse equilíbrio emocional transforma um cidadão mais consciente e ativo de como ele age na sociedade. Então, muitas escolas hoje entendem que o yoga não é só uma ginástica holística, ela tem todos os benefícios da ginástica holística, mas ele tem toda uma base de valores por detrás que fazem a grande transformação. Como, assim, o pessoal que tem casa, se você pegar esses dois e deixar, a live acaba 1h, fácil, tipo assim, leve, tá? Porque o Bruno não entrou nem um terço não, nem um vigésimo do assunto, o doutorado dele pega Shiva Sutra e fica lendo, assim, tipo assim, amarradão, entendeu? E ali, cara, a gente tem papo aqui para muito tempo. E ao longo de todo o curso, a ideia é exatamente apresentar isso, ou seja, qual é essa essência? E para onde nós estamos indo com isso? E como nós estamos adaptando isso dentro da realidade nossa, do Brasil, dentro de uma visão acadêmica, dentro de uma visão pragmática, dentro de uma visão de como adaptar esse yoga para a nossa realidade. Porque antes de nós, o yoga está no Brasil há 100 anos. Temos 100 anos de história de yoga no Brasil. Temos, desde a década de 50 do ano passado, esse yoga que vem caminhando com todas essas transformações. E esse curso, ele é a gente estava falando em outras lives, ele é juntar uma galera que gosta de estudar, né, para ensinar algo que gosta de fazer. Então... É só diversão. É só diversão, quer dizer, para a gente... Consistência, consciência e diversão. E diversão. A gente passa da hora, né, Maurício? Já passamos da hora, por isso que eu entrei aqui. Então, pessoal, a gente quer agradecer a presença de vocês dois. Tá? Bruno, fala os seus contatos para o pessoal, site, por favor. Tá. Então é isso. Tem muitas mídias, né? Então entre em contato no canal do YouTube, que tem muito vídeo também, tanto de dança quanto teórico também de yoga, quanto, enfim, de acro yoga. Tem muitas coisas legais para mostrar justamente essa integração. Tem o meu Facebook, tem o Instagram, que eu também tenho vários videozinhos curtos também, às vezes são coisas simples de exercícios com a mão, né, laboral, às vezes, né, a gente está sentindo bastante isso do labor, né, desse trabalho diário, então tem muito conteúdo bem legal. Se vocês quiserem também, eu estou fazendo uma meditação diária há mais de 5 meses, né, todos os dias sem falta, então está no meu Instagram também, é só chegar desde o começo da pandemia, então, maneiras, né, da gente estar pausando e meditando junto, e é isso. Muito grato pela oportunidade. Eu agradeço, Bruno. E você, Ney, como o pessoal te acha? Primeiro eu queria mandar um beijo para a Mirtz, que está em Ubatuba, né? Querida Mirtz, ali um monte de gente que entrou, eu estou lendo agora, até minha mãe entrou, a Maria Conceição, beijo, mama, a Helena, a Paula, meu amor, a Roberta, a Diva querida, né? Esse monte de gente aí, valeu, gente, a Sheila, todo mundo. Bom, me acha, acho que aqui, ó, nesse endereço que está aqui, que é o Instagram mesmo, ou pelo Instituto de Yoga Gurukula, né, www.gurukulayoga.institute. A gente está com curso, obviamente, agora online, um monte de curso, né, tem curso de anatomia, um curso vai acontecer sexta-feira agora, que é a anatomia dos crias, então a gente vai estudar um pouquinho como que o corpo se comporta dentro dos crias. Tem um outro curso, Reflexões Anatômicas da Prática do Yoga, não só anatomia, mas a gente mergulha em citologia, histologia, fisiologia, anatomia, para tentar pensar junto o yoga. Tem o curso da FAF, obviamente, né? Esse aí, pessoal, www.faf.edu.br, as inscrições são limitadas. A gente tem também os cursos de formação de yoga que vocês conseguem ver na página. Acho que pelo Instagram, nesse endereço que está aqui, a gente consegue se encontrar por ali. Verdade. Então, valeu, obrigado, foi muito legal. A gente precisa marcar mais isso, de repente, para
pegar um pontinho só e a gente ficar 1 hora falando só naquele pontinho. Maurício, meu amigo, obrigado também por fazer essa ponte aí, para tudo isso. Foi muito bom, assim, agradável estar aqui. E, gente, para quem está acompanhando a gente, o curso da Fernão Dias está começando agora. A gente adotou para esse modelo online uma ideia de sangha, né, de grupo que trabalha junto e pratica junto. E o curso ele vai ser domingos continuados, sempre pela manhã, com um domingo manhã e tarde. As aulas ficam gravadas durante 1 semana, caso você não consiga assistir no domingo, para você poder assistir. A gente começa com prática e depois a gente entra em teoria. Tá? Um corpo docente de mais de 20 professores, tá? 2 maravilhosos professores estão aqui. Tá? Vocês estão vendo ao longo da semana, desta semana e da outra, estamos apresentando vários professores em bate-papos, então é um curso de muito conteúdo, muito aprofundamento, com uma visão voltada a que as pessoas entendam a prática e consigam montar modelos de aula e procedimentos para aplicar dentro de visões de fisiopatologias e psicopatologias, tanto para a área de saúde quanto para a área de educação, saúde preventiva escolar, né, e dificuldades de aprendizado. Então, gente, é um curso maravilhoso, são mais de 200 horas. Em outubro, a gente tem um seminário internacional dentro desse curso também, com convidados internacionais. E, para quem gosta de estudar, é um programaço. Fica a dica. Tá bom, gente? Gratidão, Bruno, gratidão, Deni, gratidão, Arnoldo, gratidão, Samuel, nossos apoiadores do canal Atma Zen e Mais Yoga. E gratidão e um ótimo final de semana para todos vocês, gente. Namastê. Todo mundo, muito grato. Valeu. Isso aí.